19 ou 20. Gênesis capítulo 20. Para continuar as nossas exposições neste primeiro livro da Bíblia. Nós começamos ano passado, tivemos algumas pausas e agora, alguns domingos atrás, recomeçamos as exposições desse livro desafiador. É impressionante ver a graça de Deus se manifestando capítulo após capítulo aqui no livro de Gênesis. Então vamos ler Gênesis 20, nós vamos ler os primeiros versos até o verso 8, mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque, ou o seu tablet ou o seu celular, porque nós vamos ler ou meditar no capítulo inteiro. Diz assim a palavra de Deus: Partindo Abrão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos, de noite. Ele disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Vamos orar? Bendito Deus, nós agradecemos agora a oportunidade de lermos a Tua Palavra, de meditarmos na Tua Palavra e de buscarmos compreender a Tua verdade. Que ela, ó Deus, sendo eterna, cale nos nossos corações e aprendendo, ó Deus, dessa Palavra, aprendamos a amar-te mais profundamente, com o nosso coração mais íntegro diante do Senhor. Dá-nos, ó Deus, sabedoria ao ler e meditar na Santa Escritura. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Amém. Nós temos trabalhado a história da redenção a partir do livro de Gênesis e nós já aprendemos várias coisas ao longo dessa história. Nós já vimos a criação de Deus, como Deus fez, o propósito das coisas que Deus fez e a maneira como Deus formou o homem para a sua glória. Então Deus o faz à sua imagem, conforme a sua semelhança, o coloca no jardim e lhe dá um imenso projeto. Eu fico imaginando o projeto de Deus. Eu gosto de projetos. Aliás, eu não sei se eu já confessei isso para vocês, eu sou um arquiteto frustrado. Estudei 3 anos e meio de arquitetura. Faltou um pedacinho. Eu gosto de projetar coisas. Agora, quando um projeto é grande, meu coração, ele se anima, eu fico imaginando o homem tendo sido colocado no jardim e Deus dado para ele um pequeno projeto. O pequeno projeto foi o seguinte: encham a terra, multipliquem-se, dominem, sujeitem. Tremendo. O homem tinha um imenso projeto diante de si, mas a história nos conta, a Escritura nos conta que o homem desviou seu coração do alvo. Ele passou, quem sabe, a amar o projeto antes do arquiteto. Não foi isso?
ele queria ser igual. Ele não se contentou em apenas continuar naquele caminho. Ele quis ser igual a Deus. Ele quis tomar o projeto de Deus para si e tirar Deus do projeto. E aí então nós temos a queda. Vimos a extensão da queda, vimos os mecanismos da queda, vimos as consequências terríveis da queda, a depravação total do homem. Todos os dias a gente pode observar essa depravação total por todos os lados. Sexta-feira eu ouvia o jornal e via ali as cenas das pessoas naquele bombardeio, naquelas cidades, os hospitais. E a gente fica pensando assim, meu Deus, por que as pessoas são capazes de fazer isso? E a gente então vê a extensão da queda fora de nós. Só que nós precisamos entender a extensão da queda dentro de nós. E aí então nós começamos a observar os nossos próprios pecados nesse mundo caído e a necessidade então que nós temos da redenção. O reconhecimento do pecado, entender que nós vivemos num mundo de luta, onde quem não é por Deus é contra. Saber que nós vivemos num mundo onde a semente da serpente está à nossa volta o tempo inteiro. Entender como essa serpente cria as suas obras, a sua maneira, o seu caminho no meio da humanidade. E entender que no meio desse mundo de pecado, Deus continua o seu projeto. E a grande revelação, nós somos parte do projeto de Deus. E então, ao longo da narrativa bíblica, ao longo da história, nós vemos que estabelece-se um padrão de juízo e graça. Isso vai acontecer no jardim. Deus traz o juízo, a morte, mas Deus traz graça. Deus traz na época de Noé juízo, mas Deus traz graça. Deus na época de Babel, daquela confusão, Deus traz juízo, mas Deus traz graça. E aí nós começamos a ver, a partir do capítulo 12, o juízo e a graça operando na vida daquele homem, que chamava-se Abrão e que pela graça passou a chamar-se Abraão. E é interessante que a Bíblia ela vai relatar para nós a caminhada de um homem chamado na própria Escritura de herói da fé, porque está lá naquela galeria, chamado de amigo de Deus, mas a Bíblia não vai esconder os seus percalços. A Bíblia não vai esconder os seus tropeços. A Bíblia não vai esconder os seus pecados, porque a fé é uma caminhada. E aqui nossa primeira relação com a história então de Abrão. Nós somos como esse homem. Nós estamos aqui nesse mundo, hoje, dia 1º de maio, sentados num lugar, no bairro da Barra Funda, em São Paulo, e nós estamos aqui no meio de uma caminhada da fé. Eu não sei em que lugar você está nela, mas eu sei que você está nessa caminhada. Se você é crente, você está caminhando. Na história de Abrão, Deus o chama. Deus te chamou. Não foi no mesmo modelo de Abraão, cuidado para a gente ter uma hermenêutica sadia, né? Deus chegou, falou diretamente com Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Deus nos chamou por meio da graça de Cristo, nos salvou, nos trouxe a uma vocação santa, e nós somos o povo de Deus, somos como Abraão, os eleitos. Ao longo da caminhada, muitos desafios que Deus coloca no caminho de Abraão. No capítulo 12 ainda, acontece um primeiro episódio estranho, muito parecido com esse aqui do capítulo 19. Abraão chega numa terra diferente, no caso o Egito, e ele lá atrás, na vida, ele combinou com a mulher dele: olha, quando a gente chegar numa terra estranha, considerando que você aí é muito bonita, faz parte aí desse grupo seleto do São Paulo Fashion Week, os modelos, né? Então, vamos combinar? Quando a gente chegar, considerando que você é minha prima, meio irmã, quiçá, não é? Você não diz, olha, ele é meu irmão, e eu digo, ela é minha irmã. Legal, né? Mentira. Mas esse homem, Abrão, ele manifesta-se como um homem que tem medo.
Então, ao longo da sua história, na caminhada da fé, o medo de Abraão várias vezes aparece na cena, e domina a cena, e domina a vida de Abraão. Então, isso aconteceu lá no Egito, com o faraó, a ponto do faraó falou, bom, se é sua irmã não é sua esposa, então eu vou levar para casa, porque o soberano tinha esse direito. E levou. E aí Deus precisou interferir naquela história. Depois dos capítulos 13 e 14, a gente vê que Deus abençoa Abraão, ele tem os outros desafios, ele tem guerras, e ele vence guerras, e Deus manda alguém para ele abençoar, o famoso Melquisedeque. No capítulo 15, Deus questiona, Abraão questiona a Deus, ele fala assim, Deus, o Senhor me prometeu um descendente, minha mulher Sara, tão bonita, mas ela não me dá um filho. E a Escritura diz que ele creu, e esse crer de Abraão foi colocado na conta da justiça dele. Deus confirma a sua aliança, e Abraão continua a sua caminhada. Capítulo 16, Abraão resolve tomar as coisas nas suas mãos de novo. Falou, olha, Deus já passou um tempinho, o Senhor falou que ia me dar um filho, não me deu, isso está criando um problema aqui em casa, eu brigo com a Sara todo dia, ela fica nervosa porque nunca me deu um filho, eu fico nervoso porque não tenho filho, eu não vou ter herdeiro, o Eliezer continua sendo herdeiro da minha casa, ele já havia dito isso no capítulo 15, então eles tomam mais uma decisão tola. Partiu de Sara, que estava brava. Mulher brava em casa às vezes é um problema. Sem querer brigar com as irmãs, é claro. E ela toma uma atitude tola. Ela diz assim, está aqui minha escrava. Ela também é bonitinha, não é? Quiçá você tem um filho com ela e esse inferno passa. Eu tenho a impressão que Sara queria ouvir de Abraão o seguinte, querida, jamais, você é única. Tanto é que depois ela praticamente pede o divórcio. E Abraão, sou italiano. Sim, claro, querida. Eu realizo todas as suas vontades. E nasce um filho legítimo, que torna-se um problema por gerações e gerações e gerações. Deus precisa voltar a Abraão, capítulo 17, fala assim, Abraão, eu sou El Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou Deus que pode tudo, eu sou Deus da vida, eu que trago fecundidade. Eu vou te dar um filho, de ti procederão nações, eu vou ser o Deus de vocês e vocês vão ser o meu povo. Abraão é lembrado disso. O sinal da aliança é marcado. E aí no capítulo 18 a gente vê uma cena, puxa vida, que legal. Abraão está sentado na casa dele, na tenda dele, na porta da tenda, e ele recebe uma visita. E essa visita é ninguém menos do que Deus, porque Deus agora veio dizer para Abraão, Abraão, é o seguinte, eu sou teu amigo, eu venho na tua casa, eu como contigo, eu me assento contigo. Deus confirma a sua aliança. Deus diz, Abraão, eu não posso esconder algumas coisas de você que eu vou fazer. E aí vem o julgamento de Sodoma e Gomorra. Afinal de contas, você vai ser pai de inúmeras nações, eu não posso esconder isso de um servo meu. É aquela história que nós vimos, Abraão intercede, fala, mas Senhor, se for assim, se tiver 50, se tiver 45, ele intercede. Capítulo 19, aí nós vemos a história da punição do juízo, né? Eu falei do padrão de juízo e graça. Deus traz o juízo sobre Sodoma, Deus usa de graça para com Ló e o salva, ele o livra, mas a gente vê os pecados trazendo resultados desastrosos. E aí então a gente vai montando essa história de Abraão na nossa mente, lendo o que está acontecendo. O que você imagina depois de tanta coisa? O que
que você imagina que Abraão agora faria? Como é que você imagina Abraão a partir desse momento? Eu sinceramente, eu penso assim, ele deve ter chegado agora num nível de santificação tão legal, tão bacana. Imagina, ele recebe a presença, a manifestação da presença de Deus na casa dele. A partir de agora, esse cara vai viver a vida boa, uma vida de santidade, uma vida sem pecado. Deus vai na casa dele, conversa com ele, avisa ele das coisas, e nós acabamos de ler a história, que a história não é assim. O que Abraão faz? O que ele faz? Ele repete o pecado. Então eu proponho nessa manhã que nós julguemos Abraão. Porque fala a verdade, esse cara não merece. Ele não merece. Deus conversa com ele, Deus vai na casa dele, Deus abençoa ele, Deus dá riqueza para ele, Deus faz tudo, Deus preserva, Deus escuta a oração dele. Esse cara merece julgamento. Então não é. Essa é a nossa primeira atitude. E eu quero mostrar para vocês nessa manhã que de fato Abraão foi julgado, mas que como os crentes e os eleitos de Deus, ele foi julgado no tribunal da graça. É assim que Deus nos julga, queridos. Quando nós não entendermos isso, que Deus nos julga no tribunal da graça, que Deus nos preserva, que Deus nos cuida, que Deus nos guarda, que Deus nos ama com amor eterno, e que esse amor não depende de mim, não depende de nós, não depende sequer das minhas atitudes, mas é um amor de fato incondicional. Enquanto eu não entender essas coisas, eu também não vou aprender a viver uma vida plena diante de Deus. Vamos ver como é que se procede nessa situação e como é continuada a história de Abraão. Primeira coisa que o texto relata é uma mudança. Diz Abraão que o texto que ele partiu dali. Abraão morava em Hebrom, perto da região de Hebrom, e lembram-se da cena anterior, da onde ele estava, ele via o fogo que consumiu Sodoma e Gomorra. Talvez aquilo lhe incomodasse, talvez o cheiro de enxofre tivesse forte demais. Talvez eles tenham medido a poluição do ar e falaram assim, não dá para viver nesse cheiro, é igual viver na beira do Tietê, vamos mudar. E Abraão se muda, diz o texto, que ele vai mais para o sul, que significa a palavra Negev, que é o deserto do sul, e diz a Escritura que ele habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Então, aqui eu tenho o mapa de Israel, aqui é a região do Negev. Abraão estava vivendo nessa região que é alta, aqui é 400 metros abaixo do nível do mar. Então, dessa região, ele viu o que aconteceu aqui embaixo. Nós não sabemos onde era Sodoma e Gomorra exatamente, mas era dentro, era aqui, né, para ser preciso. Era nessa região. E ele, vendo essas coisas, ele se muda, ele desce aqui para essa região e vem morar aqui mais ao sul. Então, vivendo aí nessa região mais ao sul, ele agora está entre outros povos, em outra situação, e é interessante, ali Gerar, não é? Perto de Berseba, ele se aproxima mais do Egito. Interessante que essa provável mudança de ares desejada por Abraão, não é? Ou Abraão, ela começa com uma narrativa sinistra, se você prestou atenção lá atrás. Lá no capítulo 12 diz assim, e partiu Abraão em direção ao Negev. E foi quando ele partiu em relação ao Negev, em direção ao Negev, que ele, a primeira vez, combinou com a esposa dele, olha, se aparecer um rei poderoso aí, diz que é minha irmã. Eu digo que você é minha irmã, quem sabe a gente sobreviva. Então,
nós vemos aqui uma mudança que vai gerar, ou que vai trazer, na verdade, ou que vai repetir uma mentira. E essa é uma coisa importante da gente observar. Eu não sei como é que você olha para você mesmo, mas você devia se analisar, conhecer-se em todas as áreas, para saber como as coisas funcionam na sua vida. Até para você entender e conhecer aquilo que a gente chama de padrões de pecado. E se você começar a descobrir qual é o primeiro passo que você dá na direção do pecado, você vai falar assim, opa, estou indo naquele caminho de novo. E aí o que você faz? Você muda o padrão. Nós precisamos mudar o padrão. Eu sei que a mudança essencial ela tem que acontecer aonde? No coração, em primeiro lugar. Mas eu percebo que a mudança do coração ela acontece a partir do momento em que eu percebo que os padrões de pecado voltam à minha vida e eu preciso me retirar desses padrões de pecado. Então, Abrão faz a mesma coisa e ele então repete a mentira. Disse Abrão a Sara, sua mulher, disse Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Então, o rei lá de Gerar, que era esse Abimeleque, o nome significa meu pai é rei, e é um nome comum, aparentemente, vai aparecer mais adiante na história do filho que repete o padrão de pecado, diga-se de passagem. Ela é minha irmã. E aí então Abimeleque falou, meu harém está com pouca gente, estou precisando fazer umas restituições. E mandou chamar. Era uma maneira que aqueles, lembre-se, Abrão era um homem abençoado e poderoso, e a maneira com que aqueles povos faziam os seus acordos de paz era fazendo um casamento entre uma tribo e outra. Então o rei diz, olha, essa é bonitinha, vamos chamar, não é? E ele chama. E a grande pergunta é por que Abrão fez esse acordo com Sara lá atrás, e por que ele repete isso? E a resposta é só uma. Qual é? Medo. Medo. Queridos, medo é uma coisa satânica. Medo é uma coisa satânica. Ele coloca isso ao nosso redor, à nossa volta, para nos fazer pensar de maneira não clara, não objetiva e temer a Deus, ou não temer a Deus. Porque eu tenho que temer a Deus. O perigo é quando eu passo a temer e a ter medo de outras coisas que não a Deus. Então o que a gente vê aqui agora é Abrão voltando, ou melhor, Abraão voltando a ser Abrão. Repetição dos padrões de pecado. E nós precisamos, ao longo da nossa caminhada da fé, identificar alguns elementos que são essenciais. O primeiro deles, eu tenho que identificar o que é pecado. Esse é o nosso primeiro momento de cegueira, é não reconhecer o pecado. Então, a primeira coisa, eu preciso reconhecer o pecado. A segunda coisa, depois de reconhecer o pecado, eu preciso entender os padrões que cercam o meu pecado. E esses padrões que cercam o meu pecado, eles me levam a alimentar a minha carne, dar fluidez ao pecado, desejar o pecado, aumenta a minha vontade por causa da minha natureza velha. Alguns dizem, tá vendo? Não é minha culpa, a culpa é do diabo, a culpa é da minha carne. Não, a culpa é sua. Cabe a você trabalhar, cabe a você reconhecer o que é que faz com que você volte aos seus velhos pecados. Nosso personagem, Abrão, aqui mostrou que um padrão levou de volta a uma situação a qual ele deveria ter fugido. Mais adiante, nós vamos ver um homem que foge do padrão do pecado. E para fugir do padrão do pecado, o que ele faz?
Ele lembra-se de quem? Ele lembra-se de Deus, ele lembra-se da bondade de Deus, ele lembra-se da soberania de Deus, e ele grita em alta voz: eu posso fugir do pecado. José faz exatamente essas coisas. Então, a narrativa da Escritura vai nos mostrando que é possível e que nós devemos lutar contra o pecado, porque nós estamos hoje debaixo da graça de Deus. A Escritura vai dizer para nós: o pecado não terá domínio. Mas muitas vezes o que eu faço? Eu dou o domínio ao pecado. E normalmente nós fazemos isso nos entregando a padrões pecaminosos. Eu quero que você pare e reflita um pouquinho. Qual é o seu padrão de pecado? O que é pecado na sua vida? Você tem que identificar os pecados na sua vida. Pecado, queridos, ele tem nome. Ele tem nome, às vezes tem sobrenome. Qual é o pecado que aparece na sua vida em que você precisa lutar contra esses padrões? Esses pecados, eles podem ser de várias naturezas. Todos se resumem a uma coisa só, mas ele pode ser pecados da mente. Pode ser pecado da mente. Eu tenho padrões pecaminosos na minha mente que me fazem voltar a esses pensamentos, a essas ideias. Podem ser pecados da mente que geram determinados sentimentos: amargura, ira, cólera, blasfêmia, gritaria. Nós não lemos isso lá em Efésios, lemos isso lá em Efésios. A raiva do outro, a desconfiança do outro, padrões de pecados. Você tem esses, podem ser da mente, podem ser do coração, e eles normalmente vão resultar numa ação, numa atitude. Você precisa identificar o seu pecado. Identificando o seu pecado, você precisa trabalhar nesses padrões que te levam de volta a ele e jogar fora. Porque é para isso que você foi chamado debaixo da graça. O que mais a gente aprende no texto? A gente aprende que o abençoador traz maldição. Primeira vez que eu pensei nessa narrativa de Abraão, muitos anos atrás, eu fiquei com tanto medo de falar isso, porque Deus chama Abraão para ser um abençoador, não é? Mas quando aquele que é chamado para abençoar não abençoa, ele faz o quê? Amaldiçoa. É difícil eu dizer: puxa vida, um servo de Deus, amigo de Deus, na galeria da fé, eu estou falando mal do cara. Então, na verdade, eu só estou falando aquilo que a Bíblia fala. Olha só o que aconteceu. Deus veio a Abimeleque, Deus vem e fala com um suposto incrédulo, pelo menos não era parte da família da aliança. Deus fala em sonho, diz: você vai ser punido de morte, porque você está pecando. A primeira coisa que chama a atenção é a maneira como Deus é chamado no texto. Ele volta, na relação com Abraão, ou Abraão, Deus é sempre tratado pelo nome próprio. O Senhor, Jeová. Aqui é o nome comum, Deus. É um nome não relacional. Então Deus vem e fala com Abimeleque em sonhos. Esse era o padrão, era a maneira de Deus falar. Muitas vezes no passado, Deus falou por meio de sonhos, por meio de visões aos profetas. E, obviamente, hoje nos fala na Escritura. E Deus diz para Abimeleque: Abimeleque, estou contando você entre os mortos já. Perdeu o playboy. Você já morreu. Essa é a expressão do hebraico. Você já morreu. Por quê? Porque você tomou uma mulher e ela tem marido. Abimeleque era capaz de entender, dentro, acredito, da graça comum, um padrão de casamento. Tanto é que Deus o coloca diante dessa verdade. O texto esclarece: ora, Abimeleque chamou para o harém, mas não havia possuído. Por isso Abimeleque diz: Senhor, matarás uma nação inocente? Lembra de alguém falando isso? 2 capítulos atrás. Isso chama-se ironia na Bíblia. É uma ironia.
mesma expressão usada aqui. O Senhor vai matar uma nação. Abrão foi chamado para ser um intercessor. Quando ele não age na condição que ele foi chamado, ele não traz bênção, ele traz maldição, e Deus aqui usa o incrédulo como um intercessor. A figura do rei era a figura da nação. O Senhor vai me matar. E depois Deus emenda, falou, vou matar a você e tudo que é teu. A você e tudo que é teu. O Senhor vai matar um inocente. Senhor, ele chegou para mim e ele me disse, é minha irmã. E ela ainda confirmou, ora, uma verdade se estabelece por duas testemunhas. Um disse, o outro confirma, eu confiei. E ele diz assim, com sinceridade de coração e enganado, inocente é que eu fiz isso. O Senhor responde, eu sei que foi com sinceridade de coração. E aqui vem a chave da graça. Presta atenção. Por isso, eu impedi você de pecar contra mim. Porque se você tivesse pela lei, você já estava morto. Você já estava morto. Eu não permiti que você a tocasse. Então agora resolve a situação. Como é que você resolve uma situação dessa? Pega a mulher, devolve a mulher. E de novo vem a chave da graça. Eu sou impressionado com essas coisas que a Bíblia faz com a cabeça da gente. Porque o texto diz assim, e esse homem que você já experimentou é um pecador, ele também é o quê? É um profeta. E eu vou mandar o profeta cumprir o papel dele de profeta, porque até agora ele só te amaldiçoou. E o papel dele de profeta é interceder. Ele tem que aprender isso. E Deus é duro. É interessante, o texto faz mais uma coisa importante aqui. Olha, se você fizer, você vive. Mas se você não restituir, já leram essa expressãozinha aqui na Bíblia, no livro de Gênesis? No capítulo 2, certamente, mesma expressão. Certamente morrerás, você e o que vier atrás. Queridos, o abençoador, quando ele não age na capacidade de abençoador, ele traz o quê? Foram vocês que disseram. Ele traz maldição. Você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para abençoar na sua casa. Você foi chamado para abençoar na sua família. Você foi chamado para abençoar os seus filhos. Você foi chamado para abençoar os seus vizinhos. Você foi chamado para abençoar os seus colegas de trabalho. Você foi chamado para abençoar a sua igreja. Você foi chamado para abençoar os seus líderes. Você foi chamado para abençoar os seus irmãos. E quando você não faz isso, o que acontece? Você amaldiçoa. É por isso que nós temos tantas igrejas e comunidades e famílias esfaceladas, quebradas, destruídas, porque as pessoas elas não têm a consciência de que foram chamadas para abençoar. Então elas chegam lá e começam a falar mal uma das outras. No seu casamento, na sua família, começam a criar desconfiança, criar divisão, começam a pensar em si mesmos mais do que no outro e começam a trazer coisas que são ruins pelas suas atitudes, pelas suas palavras. Você foi chamado para abençoar. Então, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, use dessa bendita palavra e abençoe as pessoas à sua volta. Construa, edifique, console. Lembra lá daquelas palavrinhas de Tiago, que diz que o amor, não é Tiago,
encobre multidão de pecados? João. Mas quando a gente vê o pecado do outro, a gente sai correndo para quê? Apontar o dedão e dizer assim: ah, te peguei. Te peguei, pastor. Te peguei. Ou vocês acham que o pastor não pega? Só a minha mulher que sabe disso. Nós fomos chamados para abençoar uns aos outros. E nessa situação o incrédulo abençoa. Levantou-se Abimeleque, chamou os servos, contou as coisas. Eles ficaram atemorizados. Eles tiveram temor de Deus. Abraão teve temor dos homens. Que contraste, não? Eu pequei contra ti, verso 9. Então chamou Abimeleque a Abraão e confronta: o que é isso que nos fizestes? Interessante. É a mesma construção de sentença que aparece no outro capítulo da Bíblia. Certamente morrerás. Capítulo 3, quem que lembra? O que Deus, quando chega no jardim, fala? É isso que fizeste. O autor está dando uma série de surpresas aqui para nós, porque está acontecendo de novo o que aconteceu lá atrás. Então Abimeleque aqui diz: que é isso que fizeste? Em que pequei eu contra ti para você trazer pecado sobre mim? Para você trazer pecado sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. E disse mais Abimeleque a Abraão: você é louco, cara? Você é doido? Essa expressão é comum na Bíblia, sabiam? Você é louco? Até que lá na frente tem uma coisa, quando Deus dá a lei, lembra dessa expressão? Cometeu o quê? Loucura em Israel. Isso é loucura, uma loucura. Só um doido faz isso. E o doido do Abraão fez. Pastor, o senhor está provocando o pai da fé aí. Mas ele agiu como louco. E o incrédulo percebeu a loucura. O texto continua: respondeu Abraão: olha, deixa eu dar uma desculpinha, que a gente gosta de fazer isso, né? Eu vou dar uma desculpinha. Eu estava pensando assim: esse pessoal aqui não teme a Deus, e eu temo os homens. Essa é a ironia do texto de novo. Esse pessoal aqui não deve temer a Deus, e eles vão me matar por causa da minha mulher. Por outro lado, ela também, de fato, é também minha irmã, filha do meu pai, e não da minha mãe. Então a gente se casou. E quando Deus me fez andar errante na casa do meu pai, eu disse a ela, eu combinei o pecado com ela, o pecado combinadinho, né? Quando um não quer, dois não pecam. Opa, não brigam, né? Mas quando um não quer, ou quando dois querem, dois pecam. Eles combinaram o pecado. E aquele padrão de Abraão repete-se na vida de Abraão. Então, quando eu estava andando, eu pedi um favor para ela. Todo lugar que a gente entrar, fala: ele é meu irmão, porque aí eu não corro isso. Quais são os padrões desse pecado aqui? Um homem que teme aos homens, em primeiro lugar. Não é? Aqui a gente vê Deus, na sua misericórdia, trazendo perdão sobre o incrédulo, por um pecado que ele não pretendia cometer, para que ele pudesse abençoar o crente. E a gente vê aqui esse padrão de pecado, a gente vê aqui esse padrão de volta. A uma situação longe da graça. Você acha que eu estou contando aqui a história de quem, gente? De Abraão ou a sua? Ou estou fazendo aqui a autobiografia? O incrédulo foi usado para abençoar.
esse Abrão medroso, sabe o que aconteceu com ele? Ele preferiu colocar a mulher dele em risco do que a si próprio. Foi ou não foi? É como se você estivesse dirigindo, vai vir de frente um caminhão. A única solução que eu tenho aqui é fazer uma volta assim com o carro, né? Então eu viro para o lado da porta da minha mulher, né? Para bater primeiro. Isso que ele estava fazendo. Colocou a mulher dele em risco. Não cumpriu o seu papel de defesa da sua casa. Temeu mais aos homens do que a Deus. E usou de um pecado combinado agora como uma desculpa. Abraão tinha lá suas crenças, né? Parece que ele acreditava que sequestro de mulheres casadas era um padrão comum lá entre aquele povo. Na cabeça dele não tinha temor na vida de Abimeleque. E Abimeleque prova o quê? Ser mais temeroso do que o próprio Abraão. Mas Deus surpreende. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e os deu a Abraão. Lembra o que Deus mandou? Vai lá, restitui. Não é aquele cântico. Ele restituiu Sara, sua mulher, e disse a Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. Lembra na divisão da terra entre Abrão e Ló? O que Deus disse para Abrão? Ló engordou o olho, olhou para as campinas bonitinhas e falou: quero esse pedaço, tio, paizão. E Abraão disse: então vai. Deus vira-se para Abraão e fala o quê? Abraão, não fica preocupado, não. Eu vou dar o melhor para você. Isso aqui é um pedaço de um cumprimento que a gente chama de um cumprimento proléptico, de profecia. Porque, na verdade, a promessa de Deus a Abraão, ela nunca se cumpriu plenamente até a vinda de Cristo. E, na verdade, ela só vai se concluir de maneira plena na nova terra. Quando Deus vai virar para Abraão e vai dizer para todos os crentes: a terra é de vocês. Ainda que seja minha. Ainda que seja minha. Mas ele diz agora: então, a terra está diante de ti. Vai para o lugar melhor que você quiser. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata para o teu irmão. Aparentemente, alguém tinha que trabalhar mais ou menos 160 anos para ganhar um trabalhador. 160 anos para ganhar isso tudo. E isso será por compensação por tudo quanto se deu contigo. E perante todos estás justificada. Então, Abimeleque agora presenteia Sara com a vergonha que ela passou, ainda que a vergonha fosse culpa dela mesma. E por último, o texto diz: e orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que pudessem ter filhos. Aparentemente, Sara passou um tempo no harém, e a partir do tempo que Sara entrou para o harém, as mulheres ficaram o quê? Deu tempo de perceber: peraí, não estou tendo mais filho, o que está acontecendo? Agora, Abraão ora e as mulheres são curadas, porque elas haviam se tornado estéreis da casa, essas mulheres da casa de Abimeleque, por causa da presença de Sara, mulher de Abraão. Deu para entender a ironia do texto de novo? Quem é que era estéril? Sara. Abraão é chamado como intercessor e profeta para orar por aquelas mulheres, para que elas se tornem agora de novo férteis. E Deus está dando um recado muito claro aqui para Abraão. Abraão, eu sou capaz de te dar um filho. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Confia em mim. Confia. E nós só podemos confiar
nessas coisas todas e naquilo tudo que aconteceu na vida de Abraão. Porque lá atrás a Escritura havia me informado e dito: isso lhe foi imputado para justiça. Ele estava debaixo da graça de Cristo, só por isto, por mais nada. No final da história, a gente vê que o valor não é de Abraão, mas o valor é de Cristo. Então nós, o que devemos fazer? Primeira coisa, você precisa orar mais. E nas suas orações, você precisa fazer orações semelhantes à oração do Salmo 51. Não é sair repetindo o Salmo e fazer uma reza e fazer uma novena, você repete 9 vezes o Salmo 51, nada disso, porque isso anda aí entre os crentes de vez em quando. Você precisa orar aquela oração do Salmo 51. Pedir a Deus para olhar para o seu coração, para te ajudar a identificar os seus pecados. Porque uma das coisas que nós fazemos no nosso temor dos homens é sequer identificar os nossos pecados. A gente faz a oração de confissão, essa confissão que a gente faz no culto, na igreja, ela deve ser a confissão pública. Há um certo sentido na qual nós internalizamos muito essa confissão. Ela é muito individual, ela deveria ser uma confissão pública, no sentido de que os pecados coletivos. Por quê? Porque você habitualmente, normalmente, deveria confessar os seus pecados. Só que nós nos habituamos de tal maneira com a nossa vida cristã, que as nossas orações, esse é o nosso padrão, a gente aprendeu lá no passado, a gente conversa de tudo com Deus, e chega no finalzinho da nossa oração, o que a gente faz? Senhor, e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Eu não dou nome para o pecado. Eu não penso sobre o pecado. Eu não reflito sobre o pecado. E eu, de maneira ultra genérica, confesso esse pecado. Ah, Senhor, e se vai que eu esqueci, né? Na verdade, você nem confessou os pecados. Um dos nossos hábitos santos diante de Deus devem ser as nossas orações de confissão, nas quais nós vamos identificar os nossos pecados, os nossos hábitos pecaminosos e inclusive os nossos pactos de pecado, porque foi isso que Abraão fez com Sara. Ele fez com Sara um pacto de pecar. E isso não pode ser o padrão da nossa vida. Segunda coisa, para pensar durante o seu dia diante de Deus, o que é que pode ser mudado na sua vida para que você abençoe as pessoas à sua volta? Não coloque a sua vontade acima de todas as vontades, mas converse com Deus, fale com Deus, diga: Senhor, como eu posso mudar os padrões da minha vida para abençoar a minha esposa, para abençoar os meus filhos, para abençoar a minha igreja, para abençoar os meus irmãos? Isso tem que se estender para todas as áreas da sua vida. Como é que as pessoas lá no seu trabalho percebem você? Chegou o chato ou chegou o abençoador? Porque deveria ser a segunda e não a primeira. Você foi chamado para ser bênção, mas corre o risco de ser um amaldiçoador. Terceira coisa, gente, a mentira nunca vale a pena. Essa é a grande arma, o grande truque de Satanás. É continuar nos convencendo que mentir vale a pena. Não é assim que a gente faz. Vou dar só uma enganadinha aqui. Afinal de contas, a minha mentira não é nem uma mentira completa, ela é uma meia verdade.
Só que toda meia-verdade é uma mentira completa. Nós enganamos o nosso coração dessa maneira. Então, querido, nessa manhã eu queria fazer o julgamento de Abraão, mas na verdade, se você parar para imaginar a história da sua vida a partir da sua salvação, eu quero propor o seu julgamento. Só que o julgamento do crente é feito na mesa da graça. O julgamento do crente é feito na mesa da comunhão. O julgamento do crente é feito diante de Deus, junto com os irmãos, para que nós nos abençoemos nesse tribunal da graça. Nós vamos ter o privilégio de participar dessa mesa. Eu não posso me aproximar dessa mesa com mentira. Eu não posso me aproximar dessa mesa com engano no coração. Eu não posso me aproximar dessa mesa com temor dos homens. Eu tenho que me aproximar dessa mesa fundamentado ou baseado em duas coisas: na soberana eleição de Deus e na manifestação da graça em Cristo Jesus. Lá na frente, nós vamos ver um texto que a nossa tradução não ajuda. Diz assim: aquilo que vós intentastes para o mal, Deus intentou para o bem. A grande pergunta que nós crentes devemos continuar a fazer é: Senhor, como essas coisas, inclusive o meu pecado, pode agora glorificar o teu nome? A resposta é simples: quebrantamento. Quebrantamento. Quebre o seu coração diante de Deus e torne-se então intercessor. Porque foi para isso que Deus estabeleceu aquilo que nós chamamos do sacerdócio universal dos crentes. Para que nós fôssemos intercessores de uma nação, intercessores na nossa casa e intercessores na nossa família da fé. Esse é o nosso chamado. Ele acontece debaixo da graça, da mão e da obra do Cordeiro. O Cordeiro que por nós morreu. O Cordeiro que na cruz foi morto e foi por nós ressuscitados, para que nós pudéssemos participar dessa santa mesa.